A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Que bom começarmos um dia olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intenção e o perfil do nosso programa, que lhe é oferecido todos os dias, é fazer você desativar um pouco as suas antenas espirituais ou emocionais destas notícias perversas, malignas, que chegam a todo momento às nossas casas e focar em Deus. Como é bom a pessoa poder dizer: eu tenho valores cristãos na minha vida. O que é cristianismo? Cristianismo é a revelação da pessoa amada de Jesus Cristo. É cristão quem o conhece. É cristão quem teve a revelação da sua divindade. Cristo é Deus, da sua deidade. E quando se conhece a Deus, quando se experiencia a vida espiritual e íntima com o Senhor, então, na verdadeira acessão da palavra, a pessoa pode dizer: eu sou um cristão, eu sou salvo. E por que eu lhe estou dizendo isto ao começarmos a segunda parte do mês de agosto? Quem sabe se alguém está lá do outro lado e que desde manhã cedo está com o seu controle remoto de canal em canal, tentando encontrar, ouvir uma voz que lhe seja socorro. Talvez você esteja vivendo os piores momentos da sua vida. Talvez uma doença recidiva. Eu estava conversando com um médico, amigo, e ele me contava que ele sempre teve uma vida tranquila, não fumava, não bebia, não tinha nenhum marcador que pudesse dizer: não, eu tenho um histórico familiar de alguma coisa, absolutamente. E de um dia para o outro, num exame de rotina, ele descobre que tem um câncer de próstata. É operado numa emergência e, passado 3 ou 4 meses, ele infarta. E então ficou entre o mau funcionamento prostático, já agora extirpado, claro, e problemas de coração. E disse que andou cerca de 6 anos com esse problema, doença recidiva. É assustador. Ou você que tem problemas familiares. Você sabe que eu, como pastor, convivo com dramas do nascimento à morte de pessoas. E quantas são as pessoas que são viúvos de mulheres vivas ou viúvas de marido vivo? A família não é aquele lugar de refúgio. A família não é aquele lugar de realização, de compartilhar a vida. É um lugar de tensão, é um lugar de agitação, é um lugar de confronto. Problemas familiares. Ou você que tem uma causa na justiça, é injusto o que você está vivendo. Essa causa não era verdadeira ou não foi verdadeira, foi uma vingança. E você agora diz: meu Deus, eu tenho que comparecer a tribunal, eu tenho que ter advogado, eu tenho que ter gastos. São crises que se falam aí a todo momento. Ou você que de repente
sem que você se apercebesse, começou a fazer um uso de uma anfetamina, depois passou a uma marihuana, depois começou a fumar crack, e às tantas você até LSD fortíssimo já fez uso. Ninguém sabe. Só você e Deus sabem. E claro, o diabo que o levou a isso. Ou você que tem uma vida solitária, tem tantos amigos, tem tanta gente conhecida, mas lá dentro há uma expressão profunda de abandono. Você diz, eu me sinto só, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu sou um náufrago, eu sou um perdido no deserto. É isto que é a vida de muita gente. Mas Deus foi tão bom que nos trouxe agora frente a frente, porque Ele pode, diz a Bíblia Sagrada, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, Deus pode mudar, Deus pode trazer a solução, Deus pode mudar o rumo da sua vida, tal qual o capitão de um navio que está lá com o seu timão, agora é tudo eletrônico, claro, mas os antigos com aquele timão, e de repente ele muda com um toque, ele muda 45 graus no seu rumo, com um pequeno toque, ou o piloto de um avião, que com o seu manche é capaz de mudar o trajeto, a altura, enfim, a velocidade, por um pequeno gesto. Então, eu tenho que lhe dizer que Deus é especialista, o Senhor Jesus Cristo, é especialista em mudar situações. Na pior crise existencial, Deus pode trazer a solução num abrir e fechar de olhos. Mas eu acredito que a pior crise que uma pessoa pode ter não é a doença, o problema financeiro ou familiar. É a falta de direção de vida. Porque quando você não tem direção, quando você não tem um rumo espiritual, quando você não tem valores espirituais, você é uma presa fácil do inimigo. Eu estava ouvindo um senhor dando uma declaração na internet e ele disse, eu fui um grande empresário de milhões e milhões de dólares. E ele disse, com o pecado eu perdi tudo. Ele não tinha direção. O inimigo, você sabe, ele dá com uma das mãos, desculpa a expressão acadêmica, ele arranca com as quatro patas. Ele gera os prazeres transitórios do pecado, é transitório, mas as consequências são, às vezes, nefastas e dramáticas. Então, o que nós precisamos de ter? Uma atitude, uma direção precisa de vida, uma direção brilhante de vida. E esta direção, este caminho, esta verdade e esta vida, você só pode encontrar na pessoa amada de Jesus Cristo. E é Ele que faz o querer, é Ele que faz o realizar. Guarda esta palavra, o querer e o realizar. Esta é uma expressão muito interessante, porque às vezes a pessoa diz, sim, mas eu não tenho forças para mudar. Ainda bem, bem-vindo aos humanos. Quando você diz, eu não consigo, eu não tenho capacidade, é aí que entra Deus. E entra para dar a saída, a solução, a cura, o milagre. Mas é preciso uma atitude peremptória, taxativa, firme, ousada da fé. Uma atitude e muda a vida. Cristianismo, eu digo muitas vezes isso na igreja. Ouça porque é o Espírito Santo que está falando a você. Cristianismo é atitude. Você ouve a voz de Deus, Deus coloca o mensageiro na sua presença, e se você é ovelha,
E tudo que Deus quer hoje é um ouvido de ovelha, porque se a pessoa tem ouvidos de ovelha, quando a palavra chegar, ela ouve e segue. Se não é ouvido de ovelha, é lobo, é cabrito, ela não ouve, não recebe, não segue e continua a sua jornada de sofrimento. Sofrimento, não é? Este é o drama da sua vida. Deixe-lhe dizer, a Bíblia é cheia de passagens fortíssimas de pessoas que estavam no meio de dramas existenciais, dramas financeiros, dramas de família, enfim. E que Deus lhes proporcionou ouvirem a voz do Espírito Santo através de profetas, através de mensageiros de Deus. E quando estas pessoas ouviram a voz de Deus, por serem ovelhas, usaram a sua fé, então a sua vida literalmente mudou e para melhor. Então, eu quero lhe falar agora de uma mulher que viu a sua vida dramática, pior que poderia existir. Ela morreria de fome, mas Deus mandou um profeta e ela ouviu o profeta. Foi por intermédio do profeta que esta mulher teve a sua vida transformada. Vamos lá? 1 de Reis 17, um dos livros preciosos da Bíblia, olha só como os 66 são. Diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo, Deus falando ao profeta Elias, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peste uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então estava estabelecida uma sentença. Havia fome, não havia chuva naquela localidade, o povo do passado vivia muito de agricultura, não chovia, não havia provisão. Mas Deus, Ele nunca chega antes ou depois. Ele tem um timing. Ele chega na hora correta. E Ele prepara tudo. Ele preparou primeiro com o profeta Elias. Ele disse, Elias, vai àquela cidade que eu preparei lá uma viúva para te sustentar. Diz que quando ele entrou na cidade, lá estava a viúva. Deus não mente. Você ouviu? Deus não mente. Você pode ter a sua confiança em tudo, mas tudo é falível nesta terra. Amigos são falíveis, família é falível, dinheiro acaba, planos econômicos são mal sucedidos, governos entram, governos saem. Não se estribe nem no seu próprio entendimento, nem em coisas humanas, porque isso tudo desaba. A única forma de você ter a garantia de segurança é se a sua vida está alicerçada sobre a palavra de Deus. Então, se deu aquele diálogo, o profeta disse, hoje está tudo correto, lá está a mulher, então vai buscar água para mim, olha, traz-me também de comer. Ela disse, olha esta declaração, olhe como é que Deus age. Ela disse, eu tenho aqui 3 cavacos, vou prepará-los para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, não havia perspectivas, não havia futuro, não havia luz neste túnel escuro desta viúva. Mas havia o quê? Havia o Espírito Santo de Deus, havia o próprio Deus na sua manifestação e havia um profeta. Quando isto se reúne, o milagre acontece. Então, diz a palavra do Senhor, Elias diz, não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro
faze dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esta é uma passagem maravilhosa. Muitas vezes eu já fiz uso no meu altar para lhe mostrar que as coisas de Deus não são acasos. Que Deus não trabalha no inesperado, no vamos ver se dá certo. Isso tudo é perfeito. Olha o drama dessa mulher viúva, já estava fragilizada pela sua viuvez. Agora mais fragilizada porque não tinha o que comer. Ela, vamos comer e vamos morrer. E vem o profeta, ele diz, olha, em primeiro lugar, não temas. Ele estava dizendo, mulher, Deus está no controle. Ele é o autor da vida. Ele é o gerador do milagre. Ele tem a autoridade suprema. Então, disse, olha, você prepara um bolo, mas primeiro para mim. Isso parece ridículo. Se esta senhora viúva já tinha tão pouco, ainda tinha que dividir com o profeta. É verdade, você sabe, ninguém pode colher se não semear. E esta foi a lição que Deus nos deixou desta relação do profeta Elias com esta viúva. Quer dizer que quando eu semeio alguma coisa para Deus, o profeta está ali representando a igreja, está ali representando os ministérios, está ali representando a obra de Deus. Quando eu tenho a capacidade de colocar nas mãos de Deus o que Ele me pede, você está deixando então, absolutamente, acredite nisto, na dispensação de Deus, a sua solução. Então ele disse, olha, se você me der, não vai acabar nem a farinha, nem o azeite. Ou seja, você vai semear no profeta, vai semear na obra de Deus, vai se dar, vai dividir um pouco, vai colaborar, vai estar centrado naquilo que Deus diz, porque era o Espírito Santo que estava falando por intermédio do profeta. Ali não era um just in case, por acaso se aconteceu, mas poderia não ter acontecido. Absolutamente. E esta mulher foi surpreendente, porque no meio da crise, da fome, da viuvez, do desamparo, ela foi capaz de usar a sua fé. Fé muda a vida. Fé faz com que, num instante, as coisas aconteçam. Então ela teve o sustento no meio da crise, porque ela usou a fé. Ela foi capaz de acreditar em Deus, foi capaz de acreditar no profeta, foi capaz de acreditar na promessa. Ela estava literalmente no fundo do poço. Ela estava na miséria. Ela estava numa crise tremenda, vou comer e vou morrer. Mas toda a crise, nas mãos de Deus, tem solução. Deus tem solução para a sua vida. Pastor, então o que eu tenho que fazer? O que Deus espera de você? Primeiro, que você creia. Segundo, que você compartilhe a sua vida, mesmo no pouco, não importa. Que você seja capaz de entregar nas mãos de Deus alguma coisa que Ele te pedir, seja o teu tempo, os teus talentos, o teu dinheiro, a tua vida, a tua inspiração, até os teus temores e os teus medos, mas que você os entregue e diga, Deus, eu dependo do Senhor. Diz que a panela não deixou de ter farinha, nem a botija azeite, porque Deus é um Deus perfeito. Quando Ele opera sempre o milagre, o bom, o perfeito e o agradável. Mas é preciso uma relação com Ele. Deus não fala ou se manifesta a pessoas curiosas.
mas aqueles que creem. E você precisa de crer. O Espírito está dizendo a você, você vai sair dessa crise, você vai sair desse problema, você vai se erguer, você vai sair dessa doença, você vai sair desse drama existencial, mas é preciso que você entregue a sua vida a Jesus, o Deus de toda a graça, o mais formoso entre todos, o mais belo entre todos, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é a rosa de Saron, o Rei de Reis e Senhor do Senhor. Basta agora, num segundo, assim como o capitão do navio muda o rumo e dá uma nova direção ao barco, comandando o avião com o seu manche, dá uma nova direção, hoje sua vida terá uma nova direção. Este nosso encontro foi profético, foi Deus trazendo solução para o teu drama de vida. Com Ele e para Ele, você verá que com Ele e para Ele todas as coisas são possíveis. Amém? Deus seja louvado. O recado está entregue e hoje é segunda-feira. Nós teremos uma grandiosa oportunidade de mudança de vida. Logo à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. É a Catedral Cristo Vive, que estará hoje mergulhada em oração e intercessão. Nós temos todas as segundas-feiras com o Bispo André, Bispa Cristiane, um grupo de pastores e pastoras consagrados a Deus, buscando ao Senhor, fechando brechas, quebrando portas, destravando situações, trazendo à existência coisas que às vezes não existem aos nossos olhos, mas que já estão na provisão de Deus. Você precisa de ter uma experiência com Deus. Venha estar conosco. Venha participar de um ministério sagrado de Deus, onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Hoje, 7h30 da noite. Amanhã teremos escola bíblica, às 10 da manhã, com o Bispo Daniel. E na próxima quarta-feira, o apóstolo Miguel Ângelo, uma grande e poderosa noite profética de fé. Estamos certos de que algo grandioso ocorrerá nesta próxima quarta-feira, porque estamos todos sempre, a cada reunião, dia a dia, esperando sempre o melhor, uma grande manifestação de Deus. Você vai ficar fora disso? Você vai continuar sem rumo, sem direção? Ou você aceita uma proposta de Deus para a mudança de vida? A tua panela não deixará de ter farinha, a tua botija não deixará de ter azeite. Isso significa que você terá toda a provisão de Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, neste minuto final, eu quero agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que crê no seu apostolado, ama o seu apóstolo, segue esta visão de evangelização e dá o suporte para estarmos aqui na rádio, na televisão, no satélite, na internet. Quero agradecer em particular ao meu querido filho na fé, Rodrigo Ambrósio Fabiani, que são os proprietários do Turbomil, em Vila Emil Mesquita. É um mercado de Deus, onde as pessoas ali compram e são abençoadas pelo Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo amor que vocês têm com este santo ministério e recomendar Turbomil para você. E a minha última palavra, algumas pessoas ligam para o nosso ministério e deixem-me saber, por favor, pelo 3017 90 90, se essa é a sua intenção, dizendo: eu quero colaborar com este programa. Esse programa me faz bem, eu me alimento dele, é justo que eu o abençoe. Ligue para nós, 3017 90 90, e seja um cooperador do reino para que a igreja avance e progrida na expansão da palavra. A minha gratidão a Deus, a todos, a minha gratidão à minha equipe de televisão e a você que me dá o prestígio diariamente de honrar a Deus por intermédio deste profeta. Graça e paz. Não se esqueça, não tema, a provisão chegou. Graça e paz.
Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.